Olá, colega! Durante a leitura do livro Ensaio sobre a Teoria das Restrições de Eli Goldratt, uma pergunta me chamou a atenção. Os computadores são método ou são ferramenta? Com muita razão, Goldratt afirma que uma ferramenta não pode substituir um método, apenas apoiá-lo. Buscando nos dicionários, a gente encontra definições bastante precisas para essas palavras. Método é o caminho para chegar a um fim, e ferramenta significa qualquer utensílio utilizado nas artes ou nos ofícios. Essa definição revela que para definir um método é preciso, primeiro, decidir sobre o fim, isto é, o objetivo final desejado, e segundo, estabelecer o caminho, isto é, a sequência de passos lógicos que permite alcançar o objetivo. Já a definição de ferramenta pressupõe o uso, isto é, a decisão anterior de como utilizá-la eficazmente na execução do método. A ferramenta é neutra, o método não. É possível usar um martelo, que é uma ferramenta, para unir as peças de madeira de uma linda obra de marcenaria, que é o método. Assim como se pode usar o mesmo martelo para ferir alguém, outro método radicalmente diferente. Mas o que é que essas considerações filosóficas têm a ver com a gente? Acontece que muitos problemas empresariais concretos começam quando a gente confunde ferramenta com método. A tecnologia, inclusive a tecnologia de informação, é uma ferramenta e não um método. Veja, por exemplo, o caso dos ERPs. Em muitos casos, estamos usando um sistema de informação, que é a ferramenta, para tentar substituir a gestão empresarial, que é o método. É verdade que, com os ERPs, os controles melhoram, mas quem foi que disse que controle é sinônimo de gestão? Onde é que fica a análise crítica dos dados, o processo de pensamento e a tomada de decisões? E quem garante que os programadores tomaram como referência os melhores métodos para incorporar ao sistema? Ou ainda, que esse método informatizado seja eficaz em toda e qualquer situação empresarial do planeta. Já observei alguns casos onde a implementação do ERP não gerou aquele nirvana operacional que se esperava. Em um caso, a empresa simplesmente abandonou o ERP e hoje o utiliza apenas como uma base de dados bastante cara. Em outra empresa, o sistema não ajudou em nada a reduzir os níveis de inventário ou aumentar a sua rotação. Ainda em um outro caso, o processo de compra se converteu em um pesadelo burocrático e ainda por cima exigindo dos pobres fornecedores o pagamento de taxas para oferecerem os seus serviços. E o pagamento que antes do ERP se realizava em 15 dias, agora não sai antes dos 60 dias, já que o seu processamento passou a orbitar entre diferentes empresas e pessoas localizadas em diferentes países. Outro exemplo ainda, com o sistema CRM, em muitos casos, a gente está pedindo aos computadores, que são a ferramenta, para que assumam o relacionamento com os nossos clientes, que é o método. É verdade que com o CRM temos uma infinidade de dados históricos sobre transações pré- e pós-venda, das quais a gente pode inferir sobre o comportamento e preferências dos clientes. Mas quem foi que disse que informação transacional é sinônimo de relacionamento entre pessoas? Para ilustrar o caso, considere a área de serviço ao cliente da T-Mobile nos Estados Unidos. São mais de 40 milhões de clientes que diariamente fazem chamadas para que resolvam suas dúvidas e problemas. Obviamente é impossível imaginar qualquer solução viável para esse nível de transações sem o suporte da tecnologia. Entretanto, segundo reportado em interessante artigo da revista Harvard Business Review, o fator fundamental para uma melhoria expressiva da eficácia do serviço e da satisfação dos clientes não foi refinar ainda mais a tecnologia, mas sim implementar o trabalho em equipe, revisando também os indicadores de desempenho que eles utilizavam para medir a produtividade e a qualidade do serviço. Em outro excelente artigo da mesma revista, o autor, após reconhecer o lado positivo da tecnologia, faz um alerta contra casos em que a automatização do serviço ao cliente, por incrível que pareça, aumentou o custo total, piorou o aspecto emocional e social do serviço e ainda por cima aumentou o esforço dos clientes para receber o tal serviço.
E o detalhe tragicômico de tudo isto é que depois suspiramos desapontados sobre os milhões de dólares investidos no sistema, sem entender por que é que a competitividade não melhorou de maneira expressiva. Mas então vem em nosso auxílio os criadores da solução e com muita habilidade nos vendem os próximos upgrades que finalmente resolverão as dificuldades observadas. E sem questionar o método, vamos complicando as coisas mais e mais. Concluindo, a tecnologia é tão mais útil quanto mais o seu uso esteja subordinado a um método, a um processo eficaz, apoiado e justificado por princípios corretos. Gostou desse vídeo? Então, por favor, colega, clica aí na mãozinha do like e compartilhe com seus contatos. Até a próxima!